Em um ponto do caminho, todo conhecimento que você adquiriu deve ser deixado para trás. É mais fácil encher uma cabeça de novos conhecimentos e novos conceitos do que tirar conceitos que já estão enraizados nessa mente. Não é à toa que a gente está cheio de porcaria por aí para todo lado, né? Cada um tentando te vender uma ideia mais mirabolante do que a outra. E afinal, o que que vende mais, né? Novas ideias, novos conceitos, tentar introduzir coisa nova, tentar introduzir milhares de passos, milhares de sadanas, te prometer realizações cada vez mais extraordinárias e fantásticas depois que você fizer 2 anos de curso ou comprar todos os livros. Afinal, é mais fácil introduzir novas crenças ou introduzir novos caminhos na mente das pessoas do que remover conceitos antigos. Porque quanto mais você remove da pessoa, mais você está removendo a pessoa. E infelizmente, enquanto existir essa barreira do ego resistindo, o ego não quer ser removido. Ele sabe que isso é uma ameaça, ele sabe que ele está sendo descoberto. Então é muito mais fácil você aceitar novas ideias do que remover as ideias que você já tem. Então é muito comum a pessoa, no caminho espiritual do autoconhecimento dela, clamar por um método, um caminho, uma trilha que leve ela para a iluminação. E quando você chega nessa pessoa e fala, você não tem que ir para lugar nenhum, você não precisa fazer nada, a iluminação já é isso aqui, você já está na iluminação, você já está liberto, você sempre foi. A única coisa que você precisa fazer é abandonar essa pessoa que busca a libertação. Em poucas palavras, abandonar esse ego. A pessoa olha para ela mesma, olha em volta e não sabe o que fazer com essa informação. Então, ela dá meia volta, sai correndo e vai atrás de alguém que acrescente algo a ela, que dê um propósito, que traga mais conceito e mais sabedoria para esse ego. Mas não importa o quanto você faça isso. E eu nem estou falando que isso é uma coisa de gente ignorante, ou isso é uma coisa que não deve ser feito, ou isso é uma coisa que eu nunca fiz. Eu já fiz muito isso. Só que você vai perceber, não importa quanto tempo leva. Pode levar 1 ano, pode levar 10 anos. No meu caso, levou anos. Para perceber que você só está correndo atrás do próprio rabo, como eu sempre bato no martelo aqui. Você pode dá meia volta e vai comprar livro, e vai estudar, e ver vídeo. E procurar guru, faz o que vai para a Índia, compra uma passagem de avião, vai para a Índia, vai para os Himalaias, vai para onde você quiser, faz o que você achar que tem que fazer. Só que no final você vai perceber que toda essa volta te trouxe para o mesmo ponto, exato ponto em que você estava no início, quando você começou a busca. Você deu a volta e voltou para o mesmo lugar. Que não é lugar nenhum. Né? E o mais importante, você vai perceber que todo esse conhecimento que você adquiriu, e aí isso também a gente usa para enobrecer a pessoa. Porque você pode ser um estudante de 1 mês, um estudante de 1 ano, ou um estudante de 10 anos, ou de 50 anos, não importa. No final, todo esse conhecimento tem que ser abandonado. Lembra aquela história, os últimos serão os primeiros? Eu acho que o estudante de 1 mês, no final, é o mais esperto aí na história, né? Porque o estudante que perdeu 50 anos estudando vai ter que abandonar o conhecimento igual o estudante que perdeu 1 mês estudando. No final, o que estudou menos acabou passando de ano. E às vezes é até mais fácil esse que está há pouco tempo no caminho do autoconhecimento ou espiritual eliminar os conceitos que ele tem, porque ele tem poucos conceitos. Agora pega um velhaco de 50 anos e fala para ele que toda essa sadhana que ele fez, todo esse estudo dele de yoga, todo o estudo dele de budismo, todo o estudo dele de cristianismo, seja lá o que for, vira para ele e fala que todos esses 50 anos que ele estudou é equivalente a 1 semana que aquele ali estudou, porque no final você vai ter que deixar esse conhecimento de lado, eu duvido que ele aceita. É muito mais difícil a pessoa que estudou pra caramba aceitar que ela tem que abandonar esse ego junto com o conhecimento. Às vezes o mais burrinho é o que passa de ano, né?
Que burro dá zero pré! Porque, é claro, não existe burrice, né? Isso aí também é conceitualização. Mas vamos pro tópico. Qual que é o paradoxo aqui? O paradoxo é, você só entende que você tem que abandonar o conhecimento depois que você adquiriu ele. O que deveria ser óbvio de perceber, na verdade não é. Então eu vou repetir aqui. Você só vai perceber que você tem que abandonar todo o conhecimento que você adquiriu depois que você já adquiriu o conhecimento. Como é que você descobre que você tem que abandonar alguma coisa que você nunca adquiriu? Então, novamente, isso é paradoxal. E a gente pode incluir esse paradoxo junto com as outras brincadeiras de Lila, né? Junto com essa maia, junto com essa ilusão de existência. Você usa o seu livre-arbítrio para descobrir que você não tem livre-arbítrio. Você usa o seu esforço para descobrir que não tem esforço nenhum envolvido porque é a graça que te acorda. E você adquire conhecimento para descobrir que todo esse conhecimento que você adquiriu tem que ser abandonado. Desculpa, mas só resta achar engraçado. Essa semana eu vi um vídeo, eu não sou fã dele, tá? Do Chopra. Mas eu vi esse vídeo em algum comentário num vídeo no YouTube, eu achei... Eu não tenho nada contra ele, tá? Mas assim, eu não sou fã dele também, porque eu não sou muito fã de guru que vende muita coisa. Eu já falei sobre isso, não vou entrar nesse assunto de novo. Enfim, esse vídeo que ele fala é engraçado, que ele fala justamente sobre esses paradoxos. E que assim, a única coisa que sobra para fazer é dar risada, porque eles são extremamente contraditórios e chegam a ser ridículos. É por isso que você chama de brincadeira de Lila. É por isso que você chama de Maia, a dançarina causando essa ilusão toda. Porque a resposta final é absurdamente simples e ridícula. Why is God laughing is about contradiction, paradox and confusion that surround us in our daily life. The measure of your enlightenment is the degree to which you are in touch with contradiction and paradox and confusion. And when you get in touch with that part of yourself, you laugh because you get in touch with that part of yourself where God is laughing. God is laughing because she gets the joke. Mas agora eu vou dar o exemplo para contextualizar essa questão do conhecimento e o porquê que ele deve ser abandonado, para você compreender a magnitude da sua existência. Vamos lá. No momento em que o ego se rende e desiste de lutar, descobrindo que a tentativa de tornar-se Deus está fadada ao fracasso, o self então acorda para sua própria independência. Existem várias maneiras de tentar exemplificar isso. Eu vou usar uma que me veio à cabeça, que é tentar exemplificar como se fosse um quadro, tá? Talvez existam maneiras melhores de explicar, talvez essa não seja a melhor explicação, mas como sempre eu vou tentar. E é aquele negócio, eu estou tentando explicar um paradoxo, então assim, eu já estou me esforçando bastante, porque é difícil fazer isso. E num vídeo em que eu estou falando que o conhecimento não é importante, eu estou tentando trazer algum tipo de conhecimento para você. É igual no vídeo que eu falo que não existe tempo e é o vídeo que mais tem tempo, né? Mas vamos lá, que senão eu me perco aqui nas besteiras. Vamos imaginar que a existência toda, de toda manifestação, é uma pintura, em um quadro. A única diferença é que essa pintura se movimenta, da mesma forma que a nossa manifestação aqui de mundo, de universo, tem movimento e consciência. Você, como já deve imaginar, é toda a composição. Você é o fundo branco, o espaço onde a pintura é feita e toda a tinta que é utilizada. O fundo branco pode ser chamado de Purusha ou Shiva, a parte passiva da existência, aquela que observa. E as cores e formas podem ser chamadas de Prakriti ou Shakti, a parte ativa da existência. Como nesse exemplo, o quadro é nosso Brahman, tudo que existe é sempre feito de pintura, que é pintada no espaço do quadro e se manifesta no fundo branco. Mas por algum motivo, por algum período de tempo, você se identifica com um dos personagens da pintura. No caso, a gente vai usar esse aqui. Perceba, tudo é feito de pintura, inclusive as coisas abstratas, como o pensamento, sentimento e até mesmo a passagem de tempo.
Sempre que o nosso personagem aprende alguma coisa, é apenas um movimento na pintura. Presta atenção nessa parte, pois ela exige atenção e pode causar confusão. O personagem é feito de tinta, o que ele estuda é feito de tinta, os pensamentos sobre o que ele aprendeu também são feitos de tinta. E as conclusões, conhecimento adquirido e memória que ficará a respeito desse estudo é igualmente feito de tinta. Não importa quanto o nosso personagem estude, ele não pode ir além da tinta, pois ela é tudo o que existe. Tudo que ele está tentando aprender é apenas conhecimento fragmentado, pois ele apenas pega um pedaço de quadro, que é feito de tinta, nomeia, tipifica, conceitualiza, mastiga e cospe em forma de conhecimento. Ele pode passar anos estudando o quadro, dando nomes, encontrando explicações, tipificando o conhecimento, subdividindo em categorias, aprendendo sobre botânica, física, matemática, artes. Uma hora, a dúvida vai bater. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? E então, o personagem fará a única coisa que ele sabe fazer: procurar a resposta no quadro. Então, ele vai tentar conceitualizar a física, a matemática, as cores, as formas, o espaço, o tempo. E quanto mais ele procurar, menos respostas ele vai achar. Até que só sobra um lugar para ele procurar: em si mesmo. E então, através da própria pintura, ele aprende que ele é também uma pintura. E isso pode aparecer de diversas formas, como por exemplo um guru. Mas perceba, o guru é feito de tinta e usa a sua linguagem de tinta para avisar o nosso personagem de tinta. Você é feito de tinta. O guru, o personagem e todo o resto são uma só coisa. O tempo todo ele era feito de tinta. Seus pensamentos eram feitos de tinta. Sua respiração, suas emoções, suas ações, sua história, o espaço, o tempo, o seu mundo inteiro. Tudo o que ele já conheceu era feito de tinta. Acumular conhecimento é tentar acumular tinta conceitualizada num universo de tinta. Depois de perceber isso, o que resta para o nosso personagem? Não resta nada, pois ele percebe que ele não faz ideia do que está acontecendo e desiste de tentar entender. Então, assim que ele desiste de lutar, ele se funde com o resto do quadro, pois foi o primeiro conhecimento que trouxe ele à tona. O acúmulo de conhecimento mostrou para ele que ele nunca existiu, e o abandono desse conhecimento fez com que ele percebesse a totalidade. Então, meu amiguinho, estude o que você tiver que estudar, leia o que você tiver que ler, assiste o vídeo que você tiver que assistir, passa por quantos gurus você tiver que passar. Como eu já falei, compra uma passagem, vai lá para a Índia, vai para os Himalaias, vai para um templo budista, fica lá 10 anos. Não tem problema nenhum, você faz o que você quiser. Mas uma hora todo esse conhecimento vai ter que ser deixado para trás. O estado que você busca não aceita um conhecedor, e muito menos o conhecimento desse conhecedor. Quando você é tudo que existe, inclusive o espaço, o tempo, toda manifestação é você, o que há para conhecer? O que há para se saber? A gente tende a subestimar quando a gente fala sobre esses possíveis atributos, né, do self, ou de Brahman, ou do seu verdadeiro eu. Quando a gente fala, por exemplo, em que ele é tudo o que existe, ou que ele é o próprio tempo. Se você pensar nisso profundamente, você vai perceber que quando se é tudo, não há nada para se conhecer. Não há absolutamente nada para se saber. É que parece que a nossa mente não consegue conceber o que é esse tudo. Você precisa experimentar por você mesmo para entender o que é esse tudo. O estado em que se é tudo é um estado em que não há nada para se saber, muito menos alguém que quer saber alguma coisa. Esse tipo de questão nem surge. Você precisa entender que
Nesse estado, não há nenhum tipo de conhecimento conceitual. E foi, inclusive, esse primeiro conhecimento intelectual e conceitual, que o primeiro conhecimento é eu sou. O primeiro pensamento que surge. Foi esse primeiro pensamento que deu origem a tudo isso aqui, a todo esse universo, a toda essa vida que você pode estar tanto amando quanto odiando, que você pode estar tanto em êxtase quanto em sofrimento. E que se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está querendo sair dela, sair desse ciclo. Mas foi esse pensamento, eu sou, que deu origem a tudo isso aqui. Então agora aguenta, 4,8 bilhões de anos, um universo cheio de deuses, demônios, inferno, céu, paraíso, devas, semideuses, humanos, animais, plantas, minerais, tudo isso por conta de um pensamento. O pensamento eu sou funciona igual a um tijolo quando você joga numa máquina de lavar. Você já viu o que acontece? E ficar tentando adquirir conhecimento, racionalizar, é ficar olhando para a máquina de lavar ali e anotando. Agora ele está batendo para a direita, agora para a esquerda, o mesmo movimento e tal. Não! Ela só vai parar de bater a hora que você for lá e tirar o tijolo que está dentro dela. E esse tijolo é o quê? É o primeiro pensamento, a raiz de tudo que existe. O que deu corda para a mente. Eu sou. A mente é tecedeira. A partir do momento que ela foi criada com esse eu sou. Tudo isso aqui veio a manifestação. Não existe nada para aprender. Quem quer aprender? A pessoa que quer aprender sequer existe. É o ego que quer aprender. A mente deseja aprender. O ego acredita que ele precisa ter conhecimento. Ele precisa adquirir sabedoria. Mas você é a sabedoria. Sabedoria é a sua natureza. Quando o ego se vai, você sabe, pois você é o universo. Mas aquele que quer saber é o ego. Algumas pessoas acham que pessoas realizadas, ou sábios, ou gurus, ou mestres, e eu nem acredito nessas denominações, eu só uso elas para exemplificar. Para mim, eu prefiro falar que é uma pessoa que acordou, uma pessoa realizada. Até iluminado, às vezes eu não gosto de falar muito. Parece que é um estado além do normal, que essa pessoa é extraordinária. E na verdade não, né? Ela não adquiriu nenhum tipo de conhecimento conceitual, porque o conceito em si é irreal. Então, assim, que tipo de conhecimento que ela adquiriria? Então, assim, esse cara é iluminado, ele sabe o que está acontecendo lá na China, ele consegue ler a mente de outras pessoas, já começa a meter magia aí no meio, né? Ele consegue curar gente morta, trazer gente da tumba, ressuscitar defunto, curar lepra, será que dá pra cortar o braço dele e nasce de novo? Tipo, começa a meter essas coisas malucas no meio, né? Quando, na verdade, o sábio, ele não é sábio porque ele conhece tudo. Porque ele tem a resposta para todas as questões conceituais. Ele é sábio porque essas questões nem surgem. Essas questões nem existem para ele. Então, assim, ele sabe o que está acontecendo na China. Que China? Não tem China. Nunca existiu uma China. Era tudo coisa da sua cabeça. Então, assim, se ele sabe que era tudo coisa da cabeça dele, que China? Não tem China. Como é que você vai tentar trazer resposta, conceitualizar uma miragem? Ele vai virar para você e falar, uma miragem, não tem o que falar sobre isso. Pô, mas você conhece as vidas passadas. E o que você era na última vida? Você era do Egito? Que Egito? Não tem passado. Na realização, o sábio é tudo que existe. E tudo que existe é ele. Ele já é tudo que... Não tem um passado para conhecer, não tem uma China, não tem mente de outra pessoa para ler, não tem nada. O que é absurdo. Vamos concordar, vamos admitir isso. Esse tipo de ensinamento chega num ponto em que, assim, não tem conhecimento intelectual que vá te explicar isso. E você tem que se expor ao ridículo de admitir
que, ó, eu tô te falando um monte de coisa que pode muito bem ser um monte de patota, um monte de coisa sem sentido, um monte de loucura. E você vai ter que ter fé para acreditar nisso. Só que a única coisa benéfica disso é você vai constatar por conta própria, nessa vida aqui. Então, assim, você vai ter que ter fé para o dia que você morrer, algum Messias vai te ressuscitar. Não. A gente está falando dessa vida aqui. Você pode experimentar isso por você nessa vida. Só que você vai ter que dar esse salto de fé aí. Come on, son. Rule number 1, never trust anybody. Que é a hora que você ultrapassa o limite ali do ridículo, o limite da loucura. Eu até arrisco a falar aqui que por fora, de maneira externa, você não consegue diferenciar um sábio de um maluco. This is an adventure! E eu tô falando sério. Você não sabe diferenciar um sábio de alguém com um complexo de Deus, com esquizofrenia, com psicose, ou simplesmente alguém querendo te enganar. Uma pessoa, um falso profeta, um falso guru, você não consegue diferenciar. Tanto um falso guru, um falso profeta consegue repetir o que ele leu, te explicar isso e você vai acreditar nele, quanto um maluco pode parecer extremamente iluminado, porque assim, o maluco ele não tem essas barreiras que o ego tem. Não, eu não vou falar que, eu não vou imaginar que eu sou Brahmana, eu não vou imaginar que eu sou a essência de tudo que existe. Eu não tô aberto a deixar minha personalidade para trás. O maluco tá. Love now! O maluco deixa facinho, o maluco entra nessa. Ele entra nessa pira aí e vai longe. Então, assim, eu posso muito bem ser um maluco, eu já falei isso. E é por isso que qualquer mestre sério vai te falar, como ele sabe disso, ele vai te falar, não acredita em tudo que você escuta por aí. Não acredita em tudo que você vê. O verdadeiro ensinamento, a verdadeira certeza está em você. É a sua própria percepção que vai te dizer se isso é real ou não. Então, assim, não abraça ideia de ninguém. A gente vê os mestres antigos, as figurinhas carimbadas daqui, né? O Maharaj, o Nisargadatta, o Alan Watts. Você acha legal depois que o livro já está pronto. Depois que você conheceu a história dele. Mas eu quero ver se fosse você, há 40 anos atrás, que estivesse lá visitando ele. Se você não ia achar, às vezes, que esse cara é meio louco. Esse cara é meio maluco. Esse cara é meio louco. Não dá para saber a diferença. Eu vou fazer um outro vídeo em que eu toco nesse assunto e eu explico esse panorama. Mas não dá para saber a diferença. Então cuidado, hein? Cuidado com esses gurus aí. Cuidado com esse pessoalzinho. E ainda mais que eu tô falando aqui sobre conhecimento. Cuidado com esse pessoal que ensina demais. Que tem muito conhecimento escondido. Conhecimento supremo. Conhecimento transcendental. Que ele só pode te explicar daqui 10 anos de curso. Quando você tiver comprado todos os livros e assinado todos os cursos online que ele... Enfim, para o sábio, essas perguntas nem existem para início de conversa, porque nem existe quem faça a pergunta. Que China? E é por isso que eu bato no martelo aqui, e às vezes eu até critico esses gurus que ficam vendendo prosperidade. Que prosperidade? Nem existe o sujeito para início de conversa. Por que você tem que ter uma Ferrari? Por que você tem que ter uma mansão? Porra, isso é coisa do ego, né, bicho? Então, assim, também não é aquele negócio. Você não precisa ser pobre, mas... Caminho espiritual é buscar riqueza, buscar prosperidade, 15 leis espirituais para falar com o seu anjo da guarda, para reprogramar a sua frequência no nível hertz da frequência para ficar milionário. Então, assim, você sabe o que você está procurando. Se você está procurando isso, procure isso. Se você está procurando a verdade, é extremamente simples. E é o que eu sempre falo aqui. Não tem ensinamento nenhum. Você é o seu próprio guru, tudo que você precisa já está em você. Não fica comprando ideinha de que você tem que alcançar níveis escondidos, supremos e fazer cursos de milhares de anos e tudo mais, porque isso é balela. Se você encontrar alguém verdadeiramente realizado e perguntar para ele como é o estado em que ele se encontra, tem grandes chances dele virar para você e responder: eu não faço a mínima ideia do que está rolando aqui, bicho. Eu não faço ideia do que está acontecendo. Isso se ele responder, é claro. Porque tem grandes chances dele simplesmente te ignorar. Não por falta de educação, ou por desprezo, ou por alguma coisa do tipo.
É que para ele, você é simplesmente uma coisa que acontece nele junto com todo o universo. Não necessariamente ele vai se dar o trabalho de se identificar com uma pessoa novamente para responder ele mesmo. Porque ele enxerga que é ele mesmo que está fazendo a pergunta. Então, quando você pega esses casos, por exemplo, do Maharaj ou do Ramana, o que ele faz ali em falar com um discípulo é um movimento da própria consciência, e se a gente fosse colocar em nível pessoal, é um exercício de fé dele, de acreditar que existe alguém que precisa saber alguma coisa. Porque se ele está realizado ali, ele já sabe tudo que ele precisava saber, e tudo é ele. Então não existe alguém que precise aprender alguma coisa. Dá muito mais trabalho acreditar que existem outras pessoas e que você precisa ensinar elas do que viver no self. Por isso que eu falo, muito mestre morreu aí no anonimato. Porque não tem nada para falar para ninguém, ele ficava em silêncio e morria. Só que você pode, e assim, quem faz isso? O próprio universo, a própria graça. Você pode exercitar a fé de que talvez existam outras pessoas, ou o seu self está dividido em milhares de pessoas, e por algum motivo você quer passar essa informação para elas. Não existe nenhum objetivo final nisso. Antigamente, eu tinha certeza de tantas coisas. Agora, eu não tenho certeza de nada. Mas eu sinto que eu não perdi nada ao não saber, pois todo o meu conhecimento era falso. Meu não saber é ele mesmo, o conhecimento de que todo conhecimento é ignorância. E que eu não sei é a única afirmação que a mente pode fazer. Agora eu quero que você também entenda. Eu não estou falando que o conhecimento é mal, o conhecimento é ruim, você não deve ter conhecimento. É lógico que você deve, você tem que saber como você faz as coisas. Eu só estou te ajudando a não ficar perdendo tempo achando que o conhecimento é que vai te levar para algum lugar. Ele vai te levar para o ponto em que você vai perceber que você não precisa dele. Como o Ramana disse, usar a mente para matar a própria mente. O que parece paradoxal no primeiro momento, mas que faz sentido quando você consegue fazer isso. Então eu só estou te expondo agora, para você parar de perder tempo, se você estiver perdendo, de que na iluminação, na libertação, no moksha, nirvana, do jeito que você quiser chamar, não existe espaço para um conhecimento e muito menos um conhecedor. Os dois estados são auto-excludentes. O estado da realização e o estado da manifestação. Um não existe quando o outro existe. Então, se você está no ego, existe um mundo externo. Se você está no self, não existe nada para aprender, porque você já é tudo que existe. Mas não dá para ficar no meio termo, não dá para existir entre os dois. E, paradoxalmente, os dois estados estão sobrepostos. Como eu já falei, a realização é isso aqui, ó. Agora, isso, agora, onde você está, isso já é a realização. Depende de como você enxerga. Se você enxerga como self, você vai ver um infinito aqui rolando, em que você é o próprio tempo e tudo que existe e tudo mais, o que a gente já sabe. Se você conceitualiza eu sou uma pessoa, você vai ver como um mundo externo. O que é bem bizarro, né? Os dois estão sobrepostos, a realização e o ego ou mente, o mundo externo, o mundo manifesto, existem no mesmo lugar. Só depende de quais olhos você está olhando, com os olhos do ego ou com os olhos do self. E no self não existe espaço para levar alguém. Para o ego, essa manifestação aparece como se existisse um mundo externo. Para o self, aparece como se fosse ele mesmo. Esse é só mais um tapa na cara do ego e um lembrete para ele. Tá rolando uma festa incrível, fantástica, só que você não foi convidado. O seu dono foi convidado. O seu verdadeiro ser pode entrar, mas você não. Aí o ego começa a chorar. Ai, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, deixa eu ir, só um pouquinho. Aí você vira pro ego e fala, tudo bem, você já tá na festa. A festa é isso aqui, ó. Aí o ego vira e fala, porra, eu não tô vendo nada. Como assim isso aqui é uma festa? Isso aqui é a minha vida, é o mundo externo. Eu tô no Brasil, tô sofrendo, tô pagando conta, tô indo pro trabalho. Aí a vida vira pro ego e fala exatamente. A festa já tá rolando. Só que você não tem permissão para ver ela. A partir do momento que você desistir, a partir do momento que você cair, seu verdadeiro dono vai ver a festa rolando. E o verdadeiro dono é o self, o Brahman, o jeito que você quiser chamar. Então o ego, numa última tentativa, vira pra vida e fala, pô, mas eu não tô vendo. Eu não consigo ver essa festa que você fala.
E a vida vira pro ego e fala, e nunca verá. Entenda, não tem massagem. É nunca. O ego nunca vai ver isso. Porque eles são auto-excludentes. Se existe ego, não existe libertação. Se existe libertação, não existe ego. Quando eu falo ego, eu estou tentando englobar essa conceitualização da mente, da conceitualização, do pensamento e de tudo mais. O que a gente discutiu até agora sobre esses paradoxos? Você não tem livre-arbítrio, é a graça que te acorda, e conhecimento nenhum que você adquiriu vai ser possível de ser levado para esse estado de libertação. Então, assim, ele é inútil. Você adquire ele só o suficiente para você descobrir que ele não é necessário e depois ele é descartado. E aí, é claro, muita gente vai perguntar, tá, mas e aí? O que eu faço com essas informações? Eu quem? Você sabe que você não sabe nada. Entenda este conhecimento. Isso é libertação.